Bom dia, pessoal! Vamos à nossa segunda aula de hoje sobre alimentação e manejo do minhocário. Como introdução, então, eu coloquei que uma das maiores dificuldades do minhocultor, né, é ofertar o alimento à minhoca. Ah, professora, mas não é difícil ir lá separar, seja de produção animal ou vegetal, né, e ofertar a minhoca? É difícil, gente. Porque tem que ser um alimento assim, apesar de ser resíduo, de ser lixo, que a gente fala orgânico, né? Tem que ser um alimento de boa qualidade, porque senão elas vão embora, né? Elas não ficam no minhocário. Então, quanto ao volume e qualidade do alimento, tem que se certificar, né? Que vai ter esse alimento enquanto você estiver fazendo esse sistema de criação, ok? Então, como a professora falou, independente do alimento que será ofertado à minhoca, é mais do que necessário e essencial, né, que esse alimento seja limpo de qualquer resíduo estranho. Ai, mas limpo é lixo, né? A gente está utilizando lixo orgânico, né? Resíduo estranho, eu tô falando como pedaço de pedra, plástico, vidro, eu não posso estar inserindo esses resíduo estranho dentro do meu minhocário, ok? Então, ainda coloquei que se o material será fornecido ficou guardado ao ar livre, também é necessário verificar se não há nele minhocas de espécies diferentes, que eu vou estar colocando esse material e de repente, por exemplo, se eu estou trabalhando com a vermelha da Califórnia, eu coloco lá e tenho minhocas de outras raças, né, dentro do meu minhocário. Também em relação a animais, né, aranhas, formigas e outros insetos. Então, quanto à alimentação, a gente já falou lá no outro vídeo, né, que a minhoca vermelha da Califórnia, ela se alimenta de resíduo animal e resíduo vegetal, né? Dentre os mais utilizados está o esterco bovino, né? Esterco de ruminante, restos de cultura, né? Palhada, lixo orgânico, comida, né? O esterco bovino, então, ele é o mais utilizado, como a professora comentou, né? Porque ele produz mais uns, né? Que é o meu interesse comercial em estar criando esse sistema de criação. Então, ele também, eu tenho como outros estercos, né? Eu teria na minha propriedade, então poderia estar utilizando esse resíduo. Outros estercos seria de porco, ave, cavalo, ovelha, coelho, além do esterco do bovino, tá? Do ruminante. Só que como todos os estercos, eu preciso para mim fazer a minha compostagem, né? Eu preciso fazer com que essa temperatura não suba tanto a hora que eu ofertar no meu minhocário, porque se essa temperatura ela subir muito, né, por causa da ureia, eu vou cozinhar as minhas minhocas. Então eu preciso fazer aquela questão de cuidado com temperatura, né? Não alimentar com estercos verdes, né? Porque ele tem uma grande quantidade ali de ureia, nitrito, nitrato. Então a temperatura vai aumentar bem mais, tá? Ali, ó, né? Estercos podem fermentar e elevar a sua temperatura, né? Então não é legal. Esse cuidado com a temperatura e pH tem que cuidar em relação ao minhocário. O esterco, então, né? Ele deve ser semi-curtido, como a professora já explicou, né? Fazer lá a nossa pilha de esterco e revirando ela, né? Para que ao menos 30 centímetros de altura, né? E revirando ela para que essa temperatura dela não fique só subindo, né? Que essa ureia, esse nitrato, que eles sejam absorvidos, que eles saiam fora desse esterco. Então, eu tenho aqui um teste, né, que eu ainda não tinha comentado com vocês, que é para facilitar a umidade ideal, né, que seja mantida. Então, eu faço uma relação de 10 litros de esterco, né, que deve pesar entre 6 e 7 quilos, né, e o processo dessa pré-compostagem, ela pode se estender por 15 a 25 dias, né, conforme a condição climática.
Então, 15 a 25 dias que eu tenho que ir lá e revirar essa minha pré-compostagem, né? Para mim conseguir retirar essas reações químicas e não elevar a temperatura e nem o pH, né? Então, para ele poder ser usado, o esterco, lembra lá que a professora explicou que não pode passar de 30 graus a temperatura, tá? Colocando lá aquele ferro, né, no meio para você conseguir sentir se você consegue segurar ou não largar, né, em relação à temperatura. Em relação ao pH, gente, o pH, o parâmetro que indica a acidez, é outro fator que impede a permanência ou sobrevivência da minhoca no minhocário. Então, o pH ele vai ser muito ácido se eu não remover, se eu não mexer esse esterco como orientado. E se eu coloco esse esterco, essa pré-compostagem, essa compostagem final, que seja dentro do meu minhocário, e ela tiver muito ácida, eu não vou conseguir deixar minhas minhocas vivas, tá? Então, aqui eu coloquei a escala de pH, né? Onde a gente tem de 0 a 6, né? De uma maneira decrescente, né? Ele é ácido cada vez que diminui a numeração. O 7 é neutro. E o 8 até o 14 ele se torna cada vez mais básico, tá? Aqui eu coloquei os principais parâmetros do alimento para o desenvolvimento da minhoca na tabela 1, né? Então, a gente tem os parâmetros como temperatura, umidade, pH. Para a morte, a temperatura tem que ser sempre considerando menor que 0, menor que 50, menor que 5, ok? A redução de atividade de 0 a 6, 70 a 74, 6 a 64. Atividade normal, 7 a 14, 75 a 79, 6,5 a 6,8. A faixa ótima, gente, considerada ótima de temperatura, seria de 15 a 27, umidade de 80 a 85, né? E um pH de 6,9 a 7,9. Então, se a gente olhar aqui na nossa escalinha de pH, ele tem que estar entre o neutro, né? Ele não pode estar tão ácido, ó, observem. A morte ocorre com ele menor que 5. A morte ocorre com uma temperatura menor que 50, uma umidade menor que 50, ok? Atividade normal, redução da atividade e a morte, ok, pessoal? É um experimento que foi feito. Então, teste do alimento, né? Caso você tenha dúvida de condicionar então esse alimento para a sua minhoca, sem saber se ele está pronto ou não, você pega cerca de 300 gramas desse alimento, coloca dentro de uma garrafa PET, né? Essa de refrigerante mesmo, né? De 2 litros, e larga na superfície umas 10 minhocas adultas, né? E deixa ali 1 ou 2 dias, né? Após 24 horas, você vira esse vaso e conta as minhocas que você deixou dentro. Então, assim, se tiver menos minhoca ou nenhuma minhoca, é porque o seu alimento não está apropriado para elas. Porém, se elas permanecerem no frasco, está apropriado para vocês ofertarem para ela. É uma maneira muito simples, prática, econômica de poder estar evitando então que as suas minhocas saiam, morram no seu minhocário, ok? Então, abastecer os canteiros, né, com um alimento. Então, a camada inicial de 20 centímetros, né? Depois eu faço para cada camada 1 metro quadrado da superfície, né? Então, uma população de minhoca de 100 a 1.200 minhocas adultas. É claro que vocês não têm esse total de minhocas, porque a gente foi à caça a minhocas, então a gente não tem esse total de minhocas, né? Seria legal se a gente conseguisse esse total de minhocas no final do nosso experimento, né? Então, você coloca a primeira camada de esterco, a segunda camada é colocada somente quando a primeira tiver sido consumida.
Então, você tem que observar se as minhocas estão consumindo e se você precisa colocar a segunda camada de alimentação, ok? Ainda sobre abastecer os canteiros, né? A minhoca, gente, ela tende a migrar para baixo, ela vai cavando túneis, né? Então é onde ela vai encontrar o alimento novo. Então ela nunca vai querer fazer esse caminho, ela sempre vai querer fazer o caminho inverso, né? Então você tem que cuidar para ver se ela já está nas próximas camadas para você abastecer alimento novo nessa camada para ela. Deixa eu ver o que mais eu vou colocar. Sobre a umidade, a gente falou de 80% a 85%, né? Que não fique abaixo de 50%, senão ocorre a morte. Então, eu tenho que cuidar em relação à umidade no meu minhocário. Então, eu posso estar molhando ele, né, com uma mangueira. Posso fazer o meu teste também de umidade, né, que é um outro teste muito legal que a professora vai estar explicando para vocês, né? Então, aqui na foto número 1, então pega na mão, aperta ali, né? Se tiver aqui na número 1, então muito seco, né? Na B, muito úmido, olha, né? Que você aperta e ele espalha, ele derrama na sua mão. E na C, úmido adequado, que aperta, espalha, mas permanece na sua mão. Então, esse é o teste que você pode estar utilizando, então, para ver quanta umidade você manter essa umidade no seu minhocário. Ok? Aqui, quanto à alimentação, que elas gostam de alimentação diversificada, né? Hortaliças, vegetais, palhas, restos de frutas, né? E que esse humus ele vai agregar então um valor comercial, né? Ele vai ser um bom adubo para a cultura vegetal, ok? Cuidados na alimentação é assim, pessoal. Como você pensa, eu vou dar resto de lixo, é para minhoca mesmo. Então, lembra que a professora falou? Cuidar com aranha, com barata, com outros animais, cuidar com vidro, né? Com material estranho, que eu não esteja misturando isso dentro do meu minhocário, vai prejudicar a minha produção de minhoca, né? Eu tenho que cuidar com os ratos, né? Tenho que cuidar com a minha matéria-prima do meu composto que eu estou ofertando para minha minhoca em relação à fermentação, à temperatura, ok? Então a nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada e até a próxima aula.